Imagine viajar tão longe que o próprio Sol se transforma apenas num ponto pálido atrás de você. Nenhum planeta, nenhum cometa, nenhum som. Apenas o vazio, o verdadeiro limite do sistema solar. Foi lá que a Voyager chegou. Uma sonda que partiu nos anos 70 e ainda hoje continua enviando mensagens através de um oceano de silêncio. Mas o que ela encontrou quando cruzou a fronteira final não foi o que esperávamos. Algo incandescente pulsando no meio do nada. Uma força invisível que desafia as leis da física. E talvez o primeiro vislumbre do que realmente existe além da influência do nosso Sol. Prepare-se, porque o que a Voyager descobriu na borda do sistema solar vai mudar a forma como você imagina os limites do nosso universo. Sejam bem-vindos. Vocês estão assistindo mais um vídeo do Cosmos. Existe um ponto no espaço onde o Sol simplesmente deixa de dominar. Um limite invisível, impossível de tocar, mas que marca o fim do nosso lar cósmico. Essa fronteira é chamada de heliopausa, o lugar onde o vento solar, um fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol, perde força diante do vento interestelar que sopra das outras estrelas. É como se o sistema solar estivesse envolto por uma bolha gigantesca, a heliosfera, criada pela energia do nosso Sol. Dentro dela, tudo ainda está sob sua influência. Fora dela, começa o desconhecido. E foi ali que a Voyager, lançada há quase meio século, se tornou a primeira mensageira humana a alcançar essa linha invisível. Mas o que ela encontrou não foi nada do que esperávamos. A transição não foi suave. Não havia uma porta de saída clara, mas sim uma região turbulenta onde o vento solar e o espaço interestelar travam uma batalha constante, criando uma fronteira viva, mutável e imprevisível. Pense nisso. Em bilhões de quilômetros de vazio, existe um mar invisível, onde partículas do nosso Sol colidem com as de outras estrelas, como ondas se chocando em um oceano cósmico. E é nesse limite, nesse campo de forças invisíveis, que a Voyager navega agora, solitária, mas carregando consigo o olhar de toda a humanidade. Mas o que a sonda detectou depois de atravessar essa barreira foi algo que ninguém esperava. Uma região onde o espaço frio se transforma, de repente, em um oceano de energia incandescente. Fique comigo, porque agora vamos atravessar o que os cientistas chamam de Muro de Fogo, um limite que desafia todas as leis conhecidas do universo. Enquanto a Voyager se afastava do Sol, seus sensores começaram a detectar algo estranho. O espaço, antes silencioso e frio, começou a ferver. Partículas energéticas batiam contra a nave como uma chuva invisível. E então, ela encontrou o muro. Uma barreira colossal, uma fronteira feita de puro plasma, incandescente, vibrando a 50.000 graus Celsius. Era o ponto em que o vento solar, após viajar bilhões de quilômetros, finalmente perdia sua força. Ali, o sopro do Sol colidia de frente com o vento interestelar. E o resultado era uma parede de fogo, uma zona de choque onde o calor se concentrava como se o espaço estivesse vivo. Os cientistas chamam essa região de Helios Sheath, a camada de choque terminal. Mas esse nome não faz jus à realidade. Na prática, é como se o sistema solar tivesse pele. Uma casca luminosa onde a energia solar luta contra a escuridão da galáxia. A Voyager cruzou esse inferno cósmico lentamente, seus instrumentos vibrando sob ondas de radiação intensas. Por um instante, ninguém sabia se ela resistiria. Era o limite entre o conhecido e o desconhecido, onde o Sol deixa de proteger e o universo começa a mostrar sua verdadeira face. E do outro lado, não havia apenas vazio. Havia algo ainda mais misterioso. Um sinal sutil que parecia desafiar tudo o que conhecemos. Algo que nos faz perguntar o que realmente existe além da bolha solar.
Quando parecia ter superado o pior, a Voyager percebeu que o verdadeiro mistério estava apenas começando. Lá fora, além da heliosfera, o espaço deveria ser dominado pelos campos magnéticos da galáxia, forças vastas e caóticas sem nenhuma ligação com o Sol. Mas o que a sonda registrou não fazia o menor sentido. Os instrumentos mostraram que o campo magnético do lado de fora era quase idêntico ao que havia dentro da bolha solar. Além disso, as linhas de força pareciam continuar na mesma direção, como se o Sol ainda tivesse influência muito além de seus limites. Era impossível. Pelo menos, deveria ser. Imagine atravessar uma fronteira entre dois mundos e descobrir que o ar, a luz e até as leis da natureza continuam exatamente as mesmas. Foi isso que a Voyager encontrou. Mesmo fora do alcance direto do vento solar, o campo magnético parecia alinhado, como se o Sol se recusasse a soltar o que era seu. Por meses, os cientistas revisaram dados, simulações, hipóteses. Nada se encaixava. A única explicação plausível era tão extraordinária quanto o fenômeno. O Sol, de alguma forma, distorce o espaço ao seu redor, moldando a estrutura magnética do meio interestelar como se deixasse sua impressão digital gravada na própria teia cósmica. Esse alinhamento anômalo não apenas desafia a lógica, mas sugere que nossa estrela talvez exerça uma influência muito maior do que imaginávamos, alcançando regiões do espaço que já não pertencem mais a ela. E se você achou até aqui essas descobertas surpreendentes, espere até ver o que a Voyager encontrou a seguir. Você vai querer ver cada detalhe. Depois de atravessar o muro de fogo e encarar um campo magnético que parecia impossível, a Voyager finalmente cruzou a fronteira. Pela primeira vez na história, um objeto humano deixava oficialmente o sistema solar. E o que ela encontrou do outro lado foi o silêncio. Um silêncio absoluto. Não há vento solar, não há partículas familiares, nem ecos das transmissões que preenchem o espaço próximo à Terra. Somente um vazio tão profundo que até o tempo parece se estender. E não foi só isso. Os detectores da Voyager captaram algo que quase ninguém esperava: o som do próprio espaço. Ondas de plasma viajando lentamente, vibrações quase imperceptíveis, como se o universo sussurrasse. Era um zumbido fraco, um coro distante vindo das estrelas ao redor. Mas por trás dessa serenidade existe um perigo constante. Lá fora, cada partícula de radiação cósmica pode atravessar a nave como uma lâmina de luz. A temperatura cai a níveis próximos do zero absoluto. E a energia do Sol, que um dia guiou cada missão humana, não chega mais até ela. A Voyager agora navega em um oceano de escuridão, onde a única luz vem de estrelas que nunca conhecerá de perto. E mesmo assim, continua seguindo, sozinha, carregando dentro de si a voz de uma espécie que ousou desafiar os limites do seu próprio lar. A Voyager partiu há mais de 45 anos e hoje está tão longe que nem o Sol consegue mais alcançá-la. Ela cruzou o muro de fogo, atravessou o limite do sistema solar e nos mostrou algo que ninguém imaginava. O espaço não é vazio. É vivo, cheio de forças invisíveis que desafiam a lógica. Cada sinal que ela envia é como um eco vindo do desconhecido. Uma lembrança de que, mesmo sozinha no abismo, a curiosidade humana ainda segue em frente, desafiando o impossível. Mas se a borda do sistema solar já é tão misteriosa assim, o que existe além do próprio universo observável? Clica no card ao lado e vem descobrir o que há depois do fim de tudo que conhecemos. Porque se a Voyager mostrou o limite, o próximo vídeo mostra o que está além dele.